Bom, irmãos, eu quero dar sequência aos nossos estudos no livro de Hebreus, e nós vamos terminar hoje, se o Senhor permitir, o capítulo 12. Nós vamos ler do 18 até o 29, e nós colocamos como título Sinai e Sião, dois montes, só para nós situarmos aqui um pouquinho do que significa esse livro de Hebreus. O escritor aos Hebreus escreve para um grupo de irmãos que estava saindo do judaísmo, vindo para o cristianismo, e possivelmente estavam sendo perseguidos por conta disso. E ele começa a fazer algumas correlações, algumas comparações. Esse autor, ele traz em cena Abraão, traz Moisés, traz Josué, personagens que eram muito bem conhecidas dos judeus, daquele povo que estava lendo aquele livro. E o autor aos Hebreus vem dizendo o seguinte, que Jesus Cristo é maior do que qualquer um desses. E ele traz um personagem que também tinha uma relevância muito grande, que eram os anjos. Os anjos, porque no Velho Testamento, anjos apareceu diversas vezes a diversas pessoas. Então o anjo era uma figura muito importante. E o autor dos Hebreus vem dizendo assim, Jesus é maior do que os anjos. Os anjos são espíritos ministradores, só que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Então ele vem trazendo toda essa, vem desmistificando, vem arrancando daquele povo essa situação de adoração, de louvor, de admiração, e o autor leva isso para Cristo. E a hora que ele chega no versículo 11, no capítulo 11, melhor dizendo, ele fala sobre os heróis da fé, ele fala sobre pessoas que creram, pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram cerradas ao meio, mulheres que tiveram seus filhos ressuscitados através da fé. Então, a partir do capítulo 11, nós entramos propriamente dito na parte prática de Hebreus. E aí o capítulo 12, então, nós já falamos um pouco sobre o capítulo 12, e do versículo 12 a 18 a 29, melhor dizendo, ele faz novamente comparações. E agora ele compara os dois montes, que eram montes conhecidíssimos, é o monte Sinai e o monte Sião. Na realidade, do versículo 18 até o versículo 29, tudo isso são advertências que ele traz ao povo. Então eu quero ler Hebreus de 12 a 18 a 29. Ele diz assim, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. Algumas Bíblias diz ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais que, quantos os ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É um texto muito interessante, difícil,
um texto onde há uma advertência do começo ao fim, e há uma comparação muito maravilhosa que nós vamos tentar explicar, que é dos dois montes, Monte Sinai e Monte Sião. Deixa eu repetir aqui, eu vou separar esse texto, essa mensagem em 3 partes, e aí no final a gente faz a conclusão dos 2 últimos versículos. Eu vou repetir aqui Hebreus 12, 18 a 21, para nós falarmos a respeito disso aqui. Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, que quantos os ouviram, suplicaram que não lhe falasse mais, pois já não suportaram o que era ordenado, até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Irmãos, vocês conseguem entrar nessa situação? Conseguimos ver uma situação como essa? Imagina um monte, tá? um monte mesmo, um morro alto, pegando fogo, com todo esse espetáculo acontecendo, com trovões, com raios, com escuridão, com trevas, com tempestade, com trombeta nas alturas, com a voz do Senhor. Imagina um monte nessa situação, Deus falando. Quando nós olhamos assim, eu imagino um espetáculo, realmente é um espetáculo que causa temor, causa terror, a ponto de o povo falar assim, olha, o próprio Moisés dizer, eu estou trêmulo, eu estou com medo. E essa é uma parte que ele fala deste Monte Sinai com o Monte Sião, ele faz uma comparação da antiga dispensação com a nova dispensação, do antigo pacto com o novo pacto, da antiga aliança com a nova aliança, da lei com o evangelho. É isso que ele está dizendo. Ele faz um confronto entre esses 2 montes bem conhecidos de todos, que era Sinai e Sião. O Monte Sinai significa lei, nesse contexto. O Monte Sião é o evangelho. Se nós vamos pegar um pouco mais profundo, o Monte Sinai, lei, Moisés. O Monte Sião, Cristo, o evangelho. Então o autor vai trabalhar em cima deste contexto, desta visão. Vocês não chegaram ao monte palpável, ou seja, vocês não tiveram esta oportunidade, vocês não passaram por isso, vocês não passaram pelo que os pais de vocês passaram. O autor está dizendo justamente isso daqui. Os pais de vocês, os antepassados de vocês, tiveram esta visão do monte Sinai, um monte palpável. Vocês não tiveram essa visão. E ele fala isso para os leitores porque provavelmente, possivelmente, os pais deles, os antepassados deles, tinham falado desse espetáculo, tinham falado dessa experiência que está relatada em Êxodo capítulo 19. Se os irmãos quiserem ler em casa, Êxodo 19, está relatado esta passagem, onde o povo se defrontou diante do monte e participaram e tiveram essa experiência de Deus falando. Ali com trovões, com raios, e a severidade de Deus foi tamanha, que ele diz o seguinte, se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Então o autor está dizendo para eles, olha, vocês não passaram por isso, vocês não chegaram ao monte palpável, vocês não chegaram à escuridão, vocês não chegaram aos raios, vocês não chegaram a isso, os seus pais chegaram a isso. E essas coisas que o autor relata aqui, eram figuras visíveis que podiam ser alcançadas pelo toque. O que era visível e podia ser alcançado pelo toque? O monte em si. O Monte Sinai era visível, ele podia ser alcançado pelo toque. Ou seja, era possível você visualizar o Monte Sinai e era possível você tocar o Monte Sinai. Mas o reino de Cristo, que é representado pelo Monte Sião, não se acha, ou seja, nós não conseguimos alcançar o Monte Sião pela experiência carnal, ou seja, pelo toque. Veja a comparação que ele faz. O Monte Sinai era um monte visível, palpável,
a lei. Ali vocês conseguiam tocar, mas o Monte Sião, que é a experiência do Evangelho, que é Cristo, você não consegue tocar pela experiência da carne. Você precisa de algo maior, você precisa de relacionamento, você precisa de fé, você precisa de um relacionamento com o Senhor. Porque esse Monte Sião que ele fala é o Evangelho representado por esse monte, ou seja, o Evangelho ele é bem superior ou muito superior à lei que é representada pelo Monte Sinai. E Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículos 16 e 17, ele nos ajuda a entender um pouco dessas coisas que aconteceram no Velho Testamento e que são sombras das coisas que viriam a se concretizar em Cristo Jesus. Quando você olha para o Velho Testamento, todos aqueles sacrifícios, aquelas animais que eram sacrificados, aquela festa, tudo isso apontava para Cristo. E Paulo fala que essas coisas são sombras que se concretizaram em Cristo Jesus. Vamos ler Colossenses 2, 16 e 17. Paulo diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, todas as cerimônias do Velho Testamento são sombras que aconteceria, que concretizaria em Cristo Jesus. E mais, estes sinais, os quais Deus se manifestou para despertar a lealdade e reverência para com a sua lei, são considerados maravilhosos, são considerados celestiais, mas ao chegar o reino de Cristo, que Deus nos apresenta em Cristo Jesus, este reino está muito acima do que foi apresentado como no Monte Sinai. E o autor, ele, como eu já disse, ele relembra essa severidade de Deus, quando ele diz que se um animal tocar o monte, ele será apedrejado. Irmãos, o terror, o temor, o medo mesmo daquele povo era tão grande que eles terceirizam para Moisés ouvir a mensagem. Moisés, que o Senhor fale através de você e você fale para nós. Nós não conseguimos, as trombetas, elas eram muito altas, elas iam aumentando. Se você ler Êxodo 19, você vai ver, as trombetas iam aumentando, a voz do Senhor ia aumentando, que o povo dizia, nós não queremos ouvir. Moisés, ouça e transmita para nós aquilo que o Senhor quer falar. Porque, irmãos, neste monte, Sinai, foi ali que Deus deu a lei. E essa lei, segundo Atos dos Apóstolos, foi dada por intermédio de anjos. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53, que as leis foram dadas por intermédio de anjos. E uma informação interessante, que a possibilidade de apalpar ou tocar no Sinai mostra a temporaneidade da primeira aliança. Ou seja, a primeira aliança é uma aliança passageira, uma aliança que não era eterna. Se comparar a primeira aliança dada no Monte Sinai com a aliança eterna dada em Cristo, a primeira é passageira, a segunda é eterna. E é isso que o autor vai falar agora em Hebreus 12, 22 e 24, onde ele faz essa comparação daquele povo. Olha, vocês não chegaram ao monte palpável, mas vocês chegaram ao Monte Sião. Olha o que diz Hebreus 12, 22 e 24. Mas tende chegado ao Monte Sião. E aqui vocês vão perceber que cada detalhe daquilo que ele fala do Monte Sinai, ele fala contrário do Monte Sião. Dá uma olhada. Mas tende chegado ao Monte Sião. Olha só, o Monte Sinai, ele fala fogo palpável, aqui ele fala cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
Veja que ele, lá no Monte Sinai, ele cita uma série de coisas. E aqui ele cita uma outra série de coisas. Só que aqui parece que ufa, vocês não estão no Monte Sinai, mas agora vocês chegaram no Monte Sião. Vocês chegaram no Evangelho, vocês chegaram a Deus, vocês chegaram à cidade celestial. Há esperança. O autor manifesta que aqueles irmãos tinham deixado aquele momento e chegado a um lugar melhor. Tinham chegado a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Tinham sido acolhidos por Deus. Quando a gente fala de cidade do Deus vivo, ele contradiz com a proibição de tocar no Monte Sinai. Lembra que nós falamos? Se até um animal tocar no Monte Sinai, no monte será apedrejado. Não era permitido, Deus não tinha permitido ninguém tocar no Monte Sinai. Só que agora no Monte Sião, enquanto que os antepassados não podiam tocar no Monte Sinai, agora eles tinham acesso à cidade do Deus vivo, através de Cristo Jesus. Olha que diferença, o Monte Sinai ninguém poderia tocar, no Monte Sião você tem acesso através de Cristo Jesus, porque o Monte Sinai era aquele monte palpável com fogo, o Monte Sião é o Evangelho, é Cristo Jesus. E eu coloquei uma informação aqui que é interessante, que é o seguinte, irmãos, embora em nossa peregrinação terrena ainda não tenhamos chegado fisicamente à cidade permanente, a grande Jerusalém, a nova Jerusalém, a vida eterna, nós todavia chegamos pela fé na Jerusalém celestial, por causa de Jesus, o nosso precursor. O que significa isso? Significa o já e o ainda não. Se você crê em Cristo Jesus como teu suficiente Salvador e Senhor, você tem certeza do seu novo nascimento, se você crê nele, você pode dizer que você já faz parte da Jerusalém celestial. Eu preguei aqui esses dias, João 5:24, que diz assim, Jesus dizendo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Irmãos, o que significa isso? Que mesmo nós ainda vivendo nesse corpo, vivendo aqui nesse tabernáculo, passando por essas dificuldades, se você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, você já faz parte espiritualmente pela fé da Jerusalém celestial. Nós estamos num caminhar, num processo rumo a Jerusalém. É isso que nós estamos falando. Nós temos acesso, não na integridade, não na sua totalidade, mas nós já desfrutamos da vida eterna, mesmo que de forma parcial. Irmãos, Monte Sião significa ensolarado, local onde a Jerusalém foi edificada. Ali ficava a casa do rei Davi. Além deles ter chegado à cidade do Deus vivo, o autor diz assim, vocês chegaram à Assembleia Universal e à igreja dos primogênitos arrolados no céu. O que significa isso? Irmão, significa que o seguinte, fazer parte da comunidade cristã de Londrina, ter o seu nome escrito no hall de membros da comunidade cristã de Londrina ou de qualquer outra igreja é importante? É muito importante. Mas fazer parte do hall de membros da igreja invisível é fundamental. Ter o nome arrolado no céu, vou falar teologicamente como é que funciona isso. Ter o seu nome escrito no livro da vida é fundamental. Irmãos, muitas pessoas que têm os seus nomes nos catálogos, nos hall de membros de muitas igrejas, possivelmente não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ter o nome no hall de membro de uma igreja, como eu disse, é importante, mas ter o nome arrolado no céu, escrito no livro da vida, é de suma importância, é fundamental, é a salvação.
E é interessante que os discípulos, quando Jesus mandou eles fazer a sua missão, e Jesus mandou de 2 em 2, e eles voltaram alegres, porque os demônios obedeciam eles. E eles voltaram e diziam assim: olha, até os demônios nos obedecem. Aí Jesus diz assim: mas vocês não devem ficar felizes por conta disso. Vocês não devem ficar felizes porque os demônios obedecem vocês. Vocês devem ficar felizes porque o nome de vocês estão arrolados nos céus. Porque o nome de vocês está escrito no céu. Lucas 10, 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Isso daqui que chegaram à Assembleia Universal e à Igreja dos Primogênitos arrolados no céu. Irmãos, fazer parte dos membros do céu, isso é alegria para nós, fazer parte daqueles que estão com os seus nomes escritos no livro da vida. E ele continua: e vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, ou seja, vocês chegaram como pecadores e foram perdoados pelo Senhor. E ele continua: e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que significa aos espíritos dos justos aperfeiçoados? Uma parte difícil do texto, porque algumas pessoas entendem que seriam espíritos daquelas pessoas que já morreram e estão no céu. E esse é o entendimento, mas só que o entendimento de outras pessoas e o nosso também não é esse, que o autor está dizendo aqui. A interpretação dele, e a melhor interpretação que eu entendo, é que trata-se de pessoas vivas que estão sendo aperfeiçoadas pelo Espírito Santo, e não pessoas que já morreram e que os seus espíritos estão no céu. Não, porque se fosse assim, como diz alguns estudiosos, você estaria em contato com essas pessoas no céu, e a Bíblia não permite isso, não dá interpretação. Então a interpretação melhor para esse texto é de pessoas que estão vivas e que estão sendo aperfeiçoadas pelo Espírito Santo, ou seja, são espíritos justos porque foram justificados por Cristo. É isso que o texto está dizendo. E essa parte do texto, ela completa o que o autor fala no versículo 11, 39 e 40. Ele completa essa passagem que diz assim: ora, todos os que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Que promessa que é essa? Cristo. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que o autor está fazendo em 12, 18 a 29, é completando Hebreus 11, 39. São espírito de pessoas vivas que estão sendo aperfeiçoadas, chamando teologicamente esse assunto o processo de santificação. Essas pessoas estão sendo santificadas para quando o Senhor chamar, elas forem para junto dele. Muito bem, e aí ele fala o seguinte: que vocês chegaram diante disso e vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. Irmãos, ninguém me falou, não li nada, mas eu entendo que o autor fez toda uma volta para chegar aqui. Para chegar nesta passagem, vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. Ele fez todo um contexto, ele falou do Monte Sinai, ele falou do Monte Sião, ele falou da Jerusalém celestial, para chegar aqui. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O autor aos Hebreus, ele tira toda a possibilidade de um outro mediador. Ele tira toda a possibilidade. Quando ele diz assim: e vocês chegaram a Jesus,
o mediador da nova aliança. O que ele fala com isso? Moisés, irmãos, que nós falamos aqui do Monte Sinai, ele foi mediador da lei. Jesus é o mediador da nova aliança. Moisés foi fiel como servo. Jesus é filho. Moisés, ele cumpriu todos os objetivos, ele foi o mediador, só que ele foi servo do Senhor na casa. Jesus é superior a Moisés, porque ele é filho de Deus. Ele é o mediador da nova e eterna aliança. Irmãos, a lei, diz a Bíblia. Antes disso, eu quero ler Hebreus 3, 5 e 6, que fala justamente sobre essas duas mediações, Moisés e Jesus. Hebreus 3, 5, 6, onde diz assim, olha aqui, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Há uma diferença. Moisés foi mediador de uma aliança passageira. Cristo, como filho, é mediador de uma aliança eterna. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, nos diz João 1,17. Se nós voltarmos um pouquinho para o Velho Testamento, irmos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, nós vamos perceber que o próprio Moisés cita que Jesus viria. Ele diz assim, e Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. De quem que ele está falando? Ele está falando de Cristo. E para confirmar isso, Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, cita a mesma coisa, que Deus suscitaria um profeta semelhante a Moisés, que era para o povo ouvir. De que profeta ele está falando? Ele está falando justamente de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, e aí ele continua, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que enquanto no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos de animais e o sangue dos animais era aspergido sobre o povo, no Novo Pacto, no Novo Testamento, o sangue de Jesus foi derramado definitivamente. Ou seja, no Velho Testamento, naquelas festas, naqueles sacrifícios, todo ano era necessário fazer sacrifício para perdão do pecado do povo. Eram matados animais. Só que Cristo vem e morre uma única vez e definitivamente. Não há repetição do sacrifício de Jesus Cristo. Não precisa ser feito ano a ano. Não precisa ser refeito, porque ele fez isso uma única vez. O sangue de Cristo é poderoso, derramado somente uma vez e para todo o sempre. E Pedro nos esclarece isso na sua primeira carta, quando ele escreve. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele nos fala sobre isso. Ele diz assim, olha só, pois também Cristo morreu várias vezes? Não, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, eu quero fazer dois detalhes aqui. Primeiro, Cristo morreu uma única vez. Não haverá novo sacrifício de Cristo. Ele não vai novamente para a cruz. Ele morreu uma única vez e para sempre. E olha que interessante, o justo pelos injustos. Cristo é o justo. Os injustos somos eu e você. Eu e você. Ele morreu uma única vez. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, querido. E aí ele continua. O sangue de Abel que clama. Irmãos, o sangue de Abel clama por quê?
O sangue de Abel clama por justiça contra Caim, porque Caim matou Abel. Mas a comparação do sangue de Abel com o sangue de Cristo é que o sangue de Abel clama por justiça contra Caim, mas o sangue de Cristo impõe sobre nós a justiça dele. Hoje nós podemos dizer que nós somos justos porque Cristo nos cobre com a justiça dele, não pelos meus méritos, não pela minha justiça própria, mas pela justiça de Cristo, pelo sangue dele derramado. A diferença desse clamor do sangue de Abel com o clamor do sangue de Jesus Cristo. Muito bem. E aí o autor diz assim: agora vem a repreensão. Olha aí o que ele diz em Hebreus 12, 25. Tende cuidado. Olha a advertência. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Tende cuidado, irmãos. Não recuseis ao que fala. Do que ele está falando? Ele está falando justamente da mensagem do Evangelho. Pois aqueles que ouviram lá no monte tudo aquilo, não deram ouvido ao que foi falado do Senhor. Nós vemos uma comparação entre aquelas pessoas que ouviram no Velho Testamento, aquelas pessoas que estavam diante do monte, que perceberam, que presenciaram todo aquele espetáculo, mesmo assim não deram ouvido, preferiram seguir os seus deuses, preferiram seguir as suas opiniões. E o autor diz assim: tende cuidado, não recusem a palavra que agora está sendo falada para vocês. Irmãos, a voz de Deus revelando o Evangelho deve ser ouvida, deve ser obedecida com maior atenção. Hoje, esse Evangelho, essa pregação, ela tem sido anunciada, Cristo tem sido anunciado. E tristemente, da mesma forma que muitos daquela época viraram as costas para Deus, hoje as pessoas viram as costas para o Evangelho. As pessoas viram as costas para Cristo. E o autor aos Hebreus, não é o Flávio que está advertindo, o autor aos Hebreus está dizendo: tende cuidado, não menospreze a palavra de Deus. Naquela época, o Senhor falava através dos profetas. Hoje, Ele nos fala através do Filho. E isso Ele mesmo diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quando Ele diz assim: havendo Deus, outrora, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Irmãos, toda a revelação que o Senhor tinha que nos dar, Ele já nos deu. Tudo que o Senhor tinha que nos dar, Ele já nos deu. Hoje Ele já não fala mais pelos profetas, hoje Ele nos fala pelo Filho, hoje Ele nos fala pela palavra dEle, que está aqui. Hoje você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra dEle. Você quer ter um relacionamento com o Senhor? Leia a Bíblia. Você quer que o Senhor fale com você? Leia a Bíblia. Alguém disse o seguinte: você quer que Deus fale com você em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Deus fala conosco pela palavra dEle. Ele nos fala nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, a quem constitui herdeiro de todas as coisas. Ele nos fala pelo Filho. Voltando ao texto do escritor aos Hebreus: tende cuidado, não resistir à palavra que tendes ouvido. Indo então, irmãos, para a conclusão, Hebreus 12, 26 e 27 diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu.
Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Irmãos, no Monte Sinai, quando a lei foi entregue, houve um grande abalo, houve fumaça, houve trovões, houve trombetas, houve um espetáculo maravilhoso e amedrontador. Ali as coisas foram abaladas, mas o autor aos Hebreus diz que haverá novo abalo. E desta vez o abalo não será somente na terra, mas também haverá um abalo nos céus. E este abalo, segundo os estudiosos, esse segundo abalo, que é um abalo onde as coisas que não são abaladas permanecem. Ou seja, todas as coisas abaladas, elas deixarão de existir, mas aquelas coisas que não são abaladas permanecem. Ou seja, vai permanecer o que é permanente. É uma redundância, mas todas as coisas que não são abaladas permanecerão. E segundo os estudiosos, quando que acontecerá isso? Na segunda vinda de Cristo. Na próxima vinda do Senhor, teremos um novo abalo, e aí ficarão as coisas permanentes. E aí ele termina com Hebreus 12, 28 e 29, que diz: por isso, e aí vem para nós, termina com esse versículo maravilhoso que diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável. De que reino que ele está falando isso? Ele está falando do reino de Cristo, do reino do Senhor. Nós recebendo a Cristo como nosso Senhor e Salvador, não há nada que nos abale, não há nada que nos separe deste amor, não há nada que nos arranque da mão do Senhor. João, o Senhor disse assim, que todos que são de Cristo, o Pai traz a Ele, e todos que vierem a Ele, de forma nenhuma Ele lançará fora. Este reino inabalável que o Senhor Jesus conquistou para nós, esse reino que já foi conquistado por Cristo, e não por mim e por você, um reino que está sendo preparado, ou já está preparado, desde a fundação do mundo, um reino que nós já participamos de forma não plena, não permanente, mas de forma parcelada, mas nós já participamos deste reino inabalável. E ele diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalado, não conquistando um reino inabalado, mas recebendo este reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, irmãos, o nosso Deus não é Deus de brincadeira. O Evangelho não é coisa de brincadeira. Ser cristão não é algo para brincar. Ser cristão é coisa séria. Ser chamado filho de Deus é coisa muito séria. Ser chamado servo de Jesus Cristo é muito sério. Nós devemos servir a Deus de modo agradável e com reverência e santo temor. Ser cristão não é oba-oba, não é ouvir aqui e praticar ali coisa diferente. Ser cristão é ter responsabilidade. Ser cristão é ter relacionamento com o Senhor. Quando eu falo que eu sou cristão, eu sou de Cristo. Eu sou daquele que estabeleceu uma aliança perpétua, eterna, através da sua morte naquela cruz, que eu e você não temos a mínima noção do que aconteceu, mas que está escrito na palavra de Deus, que Ele levou sobre si os meus e os seus pecados, e quando Ele ressuscitou,
eu e você, se cremos nele, fomos ressuscitados com ele para uma nova vida. Irmãos, não há preço que pague isso. Não há preço que pague isso. Você viu? Não. Você sentiu? Não. Mas eu creio, porque está na palavra de Deus, que eu fui ressuscitado juntamente com Cristo para uma nova vida. E por conta disso as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Explica isso pela fé, mediante a graça do Senhor reinando na nossa vida. Irmãos, fique com esta palavra. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos complicados, onde tantas coisas acontecem, tentando nos tirar do caminho, tentando que a nossa fé vacile, tentando que nós titubeemos diante do Senhor. Mas fique firme, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Nada do que tem acontecido é surpresa para Ele. Nada do que tem acontecido Ele não sabe do que é. Mas nós, como servos de Cristo Jesus, como os filhos de Deus, fiquemos firmes diante dEle, sabendo que a vontade dEle na nossa vida é boa, agradável e perfeita. E que Ele sabe do que você tem pedido. Ele sabe da tua necessidade. Clame a Ele. E mesmo que Ele não responda, Ele continua sendo Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós.